Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje vamos dar início a uma nova série. Terminamos no último domingo a série no livro de Abacuque, onde estivemos meditando. E hoje vamos iniciar, irmãos, uma série por alguns capítulos do Evangelho de João. A começar aqui no capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João, segundo escreveu João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11. Acompanhe a leitura, irmãos. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto aos mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, pois foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nesse momento especial do culto, que é a pregação da tua palavra, a nossa oração, Pai, é que o Senhor venha mais uma vez iluminar as nossas mentes para compreender a tua palavra. Que o Senhor venha mais uma vez falar ao nosso coração, Deus. Que apesar de mim, o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando a cada vida que aqui se encontra, Deus, para que saiamos edificados, graças ao agir do teu Espírito através da tua palavra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine comigo que o Evangelho de João é uma grande galeria de arte. E que bem no centro dessa galeria existe uma sala inteira dedicada a retratos de uma só pessoa. Todos pintados pelo mesmo artista. Nesse caso, o apóstolo João. Veja, são telas trabalhadas com paciência. Dessas que quanto mais a gente olha, mais detalhe a gente percebe. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente observa, quanto mais a gente contempla, mais detalhes a gente percebe.
aquela sombra, aquela expressão no rosto. A gente nessa noite, irmãos, vamos caminhar por essa sala. E no primeiro quadro, lemos a placa Jesus, o Salvador. Ali está o Senhor que se levanta da ceia, depois depõe ali, né, as vestes, ajoelha, lava os pés dos discípulos. O Senhor da glória tomando forma de servo. A gente dá alguns passos, pouquíssimos passos nessa sala, irmãos, nessa galeria. E aí no quadro seguinte, outra placa. Jesus, o exemplo. A mesma cena, o mesmo gesto, agora nos mostrando o caminho de uma vida transformada. Dois retratos, irmãos, ali lado a lado, e poderíamos parar por aqui e estaríamos satisfeitos. Mas se olharmos com atenção, há algo estranho nessa parede. Entre os dois quadros, irmãos, existe um espaço vazio. Um lugar onde claramente poderia haver mais uma tela, mas que nesse caso não há. Como se estivesse faltando um retrato. Que retrato seria esse? Voltando ao texto, a gente consegue perceber a cena que João não pintou aqui nesse capítulo. Porque naquela sala, irmãos, naquela noite, quando Jesus foi se ajoelhando diante de cada par de pés daqueles homens, havia ali um homem específico, irmãos. Um homem cujos pés Jesus também tomou nas mãos, igual aos outros discípulos. Para quem ele também derramou água e estendeu a toalha, como os outros discípulos. E esse homem, poucos minutos depois, ele se levantaria da mesma mesa em que estavam todos para entregar Jesus Cristo à morte. O retrato que falta, irmãos, teria um título difícil aí de pintar. Poderíamos dizer que esse título seria Jesus se ajoelha diante do seu traidor. Talvez João ele não tenha suportado pintá-lo. Uma coisa, irmãos, é retratar o mestre lavando os pés de Pedro, sabendo que Pedro o negaria naquela mesma noite. Outra, talvez, seja vê-lo segurar nas mãos os pés do traidor, os pés daquele que entregou o Salvador. E é diante desse espaço vazio na parede, irmãos, que eu quero que a gente pare um pouco nessa noite. Porque há um tipo de amor, irmãos, que não cabe em moldura nenhuma. Um amor tão estranho a nós, que parece que o evangelista, nem mesmo o evangelista, ousou colocá-lo numa tela aqui. E que amor é esse? De onde é que esse amor vem? E a pergunta que mais nos incomoda, o que ele tem a ver comigo hoje, aqui, sentado nessa igreja, sentado nesse lugar? Para responder, irmãos, eu gostaria que voltássemos ao começo do capítulo e entendêssemos onde estamos. A gente precisa entender aqui, irmãos, o que é que está acontecendo na sala. Precisamos primeiro saber onde ela fica, essa sala fica dentro do Evangelho. João ele escreveu com um propósito declarado, para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Ele diz isso lá no capítulo 20, versículo 31 do Evangelho. E ele organiza todo o seu Evangelho em torno de uma palavra. Essa palavra é a hora. Capítulo após capítulo, o, o discípulo, o apóstolo, ele vinha repetindo que a hora de Jesus ainda não havia chegado. Até o versículo 12, até o capítulo 12, ele fala isso algumas vezes. Capítulo 2, versículo 4, ele vai falar que a hora de Jesus ainda não havia chegado. Capítulo 7, versículo 30, ele repete. Capítulo 8, versículo 20, ele fala novamente. É como se o relógio da redenção ali estivesse correndo, mas a hora ainda não havia chegado, como ele mesmo dizia.
Até aqui, irmãos, até esse texto em que começamos a ler nessa noite. Até esse momento, nosso texto ele abre exatamente assim, veja, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. A partir deste versículo, o evangelho vira uma página, irmãos. O livro de João vira uma página. Ele vai para uma outra parte. Os primeiros 12 capítulos mostraram Jesus diante do mundo, em seus sinais públicos, em seus milagres. Daqui em diante, irmãos, as portas se fecham e ele se volta para os seus. Ele se volta para os discípulos. Enquanto os outros evangelistas, os autores dos outros evangelhos que conhecemos, irmãos, mostram mais o corpo de Cristo, João, ele nos mostra a sua alma, a alma do nosso Salvador. E é a alma de Cristo, irmãos, que se abre nessas páginas. É aqui, irmãos, que começa o que chamamos de o discurso do cenáculo. Os capítulos 13 ao 17, que serão os capítulos da nossa série que se inicia hoje, irmãos, são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Na noite em que foi traído, em volta da mesa da Páscoa, tudo o que vem depois, irmãos, o novo mandamento, a promessa do Espírito, a videira, a oração que ele faz por nós, tudo começa aqui. Tudo nasce aqui, nesse capítulo 13, nesse primeiro gesto. E que a cena, irmãos, está nos recebendo nessa porta. Que cena é essa? Lembrem comigo, os caminhos da Palestina, irmãos, eram de terra, né? Obviamente, não tinha asfalto, não tinha calçamento. Os caminhos da Palestina eram de terra, percorridos de sandálias. Não havia tênis, né? Naqueles dias. Ao entrar numa casa, alguém, sempre o servo mais baixo daquela casa, irmãos, lavava os pés empoeirados dos convidados. Isso era uma cultura. Naquela sala, porém, não havia servo. E nenhum dos discípulos se ofereceu. Inclusive, Lucas, lá no seu evangelho, ele conta que naquela mesma noite eles discutiam sobre quem era o maior. Percebam, ao mesmo tempo que ninguém se dispôs a ser servo, eles discutiam quem era o maior entre eles. Você vê isso lá em Lucas 22, 24. Mas perceba, a bacia estava ali, a água estava ali, a toalha estava ali, mas ninguém se movia. Ninguém queria servir. E havia uma sombra nessa sala. João faz questão de registrar no verso 2, veja. Ele faz questão de registrar no verso 2 que o diabo já tinha posto no coração de Judas a intenção de trair o mestre. O traidor estava sentado à mesa com os pés tão sujos quanto dos outros. É nesse silêncio, irmãos, constrangedor, com essa sombra aí no ambiente, nessa sala, que Jesus ele se levanta. E o que ele faz a seguir é o coração da mensagem nesta noite. Diante daquele espaço vazio, irmãos, na galeria, eu quero que contemplemos uma só verdade. E oro para que essa verdade também desça ao coração de cada um que aqui se encontra nessa noite. A verdade é que o Senhor da glória, irmãos, ele se ajoelha para purificar pecadores. Ele se ajoelha. Isso mesmo, irmãos, o Senhor da glória, ele se ajoelhou. Se queremos entender, irmãos, porque esse gesto, ele é tão extraordinário, precisamos começar não pelo que Jesus faz, mas por aquilo que Jesus sabe. Porque antes de descrever uma única ação, João, ele para e nos conta o que passava na mente do Senhor naquela noite, naquele momento.
E é uma palavra que ele repete, observe. No versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Aí no versículo 3, novamente, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe confiara nas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus. Veja essa palavra se repetindo, sabendo Jesus. No verso 1, sabendo Jesus isso. No verso 3, sabendo Jesus aquilo. Duas vezes em 3 versículos. João aqui, irmãos, ele abre a mente de Jesus para nós. E é por isso que nossa primeira observação no texto é essa. O Senhor que se ajoelha, irmãos, é o Senhor que sabe. Veja o que esse homem, o que o nosso Salvador sabia. Primeiro, ele sabia de onde tinha vindo. Observa, viera de Deus. Jesus ele não começa a existir em Belém. Antes da manjedoura, irmãos. Antes de Abraão, antes da fundação do mundo, ele estava face a face com o Pai. É o Verbo eterno. É o verbo pelo qual todas as coisas foram feitas, como inicia o livro do próprio Evangelho de João, dizendo que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Segundo, ele sabia para onde ia. Veja, voltava para Deus. Aquela mesa não era o fim da estrada, irmãos. À frente estava uma cruz. Sim, e o nosso Salvador sabia disso. Mas também, irmãos, à frente estava o túmulo vazio. Mas também, irmãos, à frente estava a ascensão aos céus. À frente estava o trono. Ele voltaria para a glória de onde viera. E o terceiro, irmãos, ele sabia, veja, que o Pai tudo lhe confiara nas mãos. Tudo. Ah, Eric, mas e aquilo? Não, tudo lhe confiara nas mãos. Os céus e a terra, a vida e a morte, o próprio Judas que o trairia e os soldados que vieram prendê-lo, tudo entregue nas mãos dele. Naquela sala, irmãos, a pessoa com mais autoridade no universo estava sentada naquela sala. Agora, segure um pouco essa imagem aí. As mãos em que o Pai colocou todas as coisas, todo o poder, toda a glória, todo o juízo, são as mesmas mãos que no versículo seguinte vão pegar uma toalha, segurar pés sujos. O Senhor que sustenta o universo, irmãos, veja, ele está se abaixando para esfregar a poeira dos dedos de pescadores. E por que isso importa tanto? Porque o peso, irmãos, de um gesto, ele depende de quem o faz. Pense comigo, se um servo pago para aquilo lava os pés, é apenas o cumprimento de um dever. Mas quando o Senhor da glória lava os pés, meu irmão, isso aqui é uma cena do céu se inclinar para olhar. O apóstolo Paulo, inclusive, capturou isso numa só frase, lá em Filipenses, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. Filipenses 2, 5 ao 7. É exatamente o que vemos aqui, irmãos, ensinado diante dos nossos olhos. O lava-pés é Filipenses 2 em movimento, irmãos, acontecendo. E reparem bem nisto, porque aqui, irmãos, encontramos uma doutrina importante, uma doutrina preciosa. Muitos têm dúvidas, né, do que significa Deus se esvaziar, Jesus se esvaziar. Veja, irmãos, Jesus ele não se esvaziou
deixando de ser Deus. Não foi isso. Aliás, que grandeza teria se ele não fosse mais Deus ao lavar os pés? Ele continuou sendo o Senhor de tudo. Lembrem, a palavra acaba de dizer que tudo estava entregue em suas mãos. Ele se esvaziou, irmãos, acrescentando a si a forma de servo. O esvaziamento de Jesus Cristo, irmãos, não é um esvaziamento por subtração. A divindade, ela não foi subtraída de Jesus Cristo. Não, irmãos. A humanidade foi somada. Quem ensina que Cristo precisou deixar de ser Deus para se rebaixar, se abaixar, não entendeu esta cena do cenáculo. Foi precisamente como Senhor de todas as coisas que ele se ajoelhou, que ele lavou os pés. Mas eu quero, irmãos, que isso desça um pouco para o nosso coração. Porque há aqui, irmãos, uma chave que pode mudar um pouco na nossa forma de viver. Veja, talvez para muitos, uma das perguntas mais incômodas é por que tantas vezes nos recusamos a servir. Por que tantas vezes nos negamos a servir? Porque temos tanta dificuldade em servir. Possa existir aqueles que se sintam pequeno demais ou limitado demais e acha que o serviço dele não vai ser útil. Possa ser que exista esses. Só que, e para esses eu digo que aos olhos do céu não existe trabalho inútil, meu irmão e minha irmã. Não existe trabalho humilde demais. O que existe, irmãos, é apenas a dignidade de servir como ele serviu. Talvez tenha outros que se acham importante demais para servir. Ou ache que aqueles que aparecem a oportunidade para ser servido são inferior demais para ele usar do seu tempo para servir. Para estes eu alerto o cuidado, porque foi o maior de todos, irmãos, que pegou a toalha e serviu. Talvez tenha, talvez não, muitas vezes somos apenas acomodados demais para servir, ou preguiçosos demais para servir. Se você viu os stories, né, da irmã Gabi hoje, você viu uma citação desse Spru, que eu fiz questão de printar aqui, onde aquele pastor e teólogo, ele alerta com a verdade de que o serviço não é um aspecto opcional da vida cristã. Você faz parte dessa igreja ou de uma outra igreja. O serviço não é um aspecto opcional para você. Todos os crentes são chamados a ser servos. A ser servo de Deus. Isso inclui servir o próximo. Isso inclui servir na obra de Deus. Mas, irmãos, saber quem se ajoelha, voltando ao texto, saber quem se ajoelha não é tudo.
João, ele nos deixa apenas contemplar a intimidade, a identidade do Senhor. Ele não apenas nos deixa isso, ele nos faz olhar, irmãos, para o que essas mãos divinas realmente fazem. E agora, da mente de Cristo, a gente desce para os gestos de Cristo, para as ações de Cristo. E é onde chegamos, irmãos, na nossa segunda observação, do verso 4 ao verso 5, onde a gente vê que o Senhor que se ajoelha, irmãos, obviamente, também é o Senhor que serve. Da mente de Cristo, descemos agora para os gestos de Cristo. E aqui João faz algo curioso, veja. Ele desacelera um pouco a narrativa. Repare como cada movimento é registrado um a um, quase que em câmera lenta. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Por que tanto detalhe? Porque cada gesto, irmãos, carrega um significado naquela cultura. E como os irmãos sabem, uma das primeiras coisas que precisamos entender quando lemos um texto é qual o significado daquele texto para as pessoas que aquele texto foram escritas de forma imediata. E cada gesto desse, irmãos, carrega um significado naquela cultura. Uma cultura onde lavar pés era tarefa do escravo mais baixo da casa. O verbo que João usa para cingir-se descreve o avental ali amarrado na cintura do servo. Imagina Jesus, irmãos, com o avental amarrado na cintura. Jesus, ele não apenas faz o trabalho de um escravo. Ele assume a postura de um escravo. Veste-se como um naquele momento. O Senhor de quem falamos na primeira observação, aquele que tinha tudo nas mãos, ele está agora ajoelhado no chão, com um pano na cintura, segurando os pés sujos daqueles homens. Mas há uma palavra aqui que não podemos perder, irmãos. No original, no grego, né? Onde o Novo Testamento, idioma que o Novo Testamento foi escrito, o verbo que João usa para depor, quando ele fala Jesus depõe as vestes, é o mesmo que ele colocou, é o mesmo que Jesus usou lá no capítulo 10, quando ele disse: Eu dou a minha vida pelas ovelhas, ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para tomar, para tornar a tomá-la. E aí, irmãos, esse verbo de tomar de novo as vestes, no versículo 12, é o mesmo tornar a tomar a vida, lá no capítulo 10. Então perceba, vejam o eco, irmãos. Aqui, ele depõe as vestes. No texto que estamos, no nosso texto dessa noite, ele depõe as vestes na cruz. O que é que ele vai depor? Ele deporá a vida. Perceba, aqui no texto, terminando o serviço, ele torna a tomar as vestes. No terceiro dia, ele tornará a tomar a vida. O lava-pés, irmãos, que estamos diante aqui no texto, não é apenas uma lição de boas maneiras. Ah, esse texto está nos ensinando apenas a ser humilde. Não, irmãos. É a história inteira da salvação ensinada aqui em uma cena. O filho que se levanta do seu lugar, que depõe a sua glória, desce até o chão para nos servir e depois se levanta de novo. É por isso que João, no versículo 1, disse que ele amou-os até o fim. Este gesto é aquele amor tomando forma. Agora, irmãos, muito de nós crescemos vendo esse gesto, né? Eu não sei qual sua caminhada na igreja católica,
Mas uma vez por ano há a cerimônia do lava-pés. Alguém se ajoelha, lava os pés de uns poucos ali escolhidos e todos assistem. É uma lembrança do que Jesus fez. Só que, irmãos, o perigo de todos é parar na lembrança. Reduzir tudo, no caso deles, a um ritual anual. Visto de longe num dia do calendário, é apenas isso. Porque o texto, irmãos, aponta para duas coisas que nenhuma cerimônia alcança, irmãos. Primeiro, que por trás daquela bacia há uma cruz que não se repete. O Filho deu a vida uma vez por todas. E segundo, que esse gesto não foi feito para ficar no altar. Não foi feito para ficar no clérigo, nas lideranças apenas. Não, irmãos. Esse gesto foi feito, irmãos, para entrar na sua segunda-feira, no seu dia a dia, lá na cozinha da sua casa, lá no seu trabalho. Ele não foi feito para ser emoldurado, irmãos. Ele foi feito para ser rotina, para ser o comum da vida cristã. E é aqui, especificamente, que o texto ele nos alcança, irmãos. Veja o que Jesus ensina sobre o amor. Hoje em dia, né, existem muitas definições de amor. Tem quem diga que toda forma de amor é válida. As pessoas não sabem, as pessoas não sabem definir o que é amor. Para muitos, amar costuma ser um sentimento que sobe no peito. Essa é uma das grandes causas, né, do divórcio ter se banalizado tanto em nossos dias. Porque amar é sentir. E quando não se sente mais, se acham justificável a quebra da aliança. Mas como já disse Dietrich Bonhoeffer, um teólogo europeu, se eu não me engano alemão, aconselhando um casal de noivos jovens, não é o amor, o sentimento que sustenta a aliança. É a aliança que sustenta o amor. É o compromisso. Amar é decidir. Veja, para Jesus amar foi pegar uma bacia e se abaixar. O amor de Cristo tem uma direção e é para baixo. Na direção do que é sujo, do que cansa, do que ninguém muitas vezes quer fazer. E pense em alguns de nós, pais e mães, que têm suas lutas diárias. Você que enfrenta suas lutas no seu trabalho comum, talvez braçal, cansativo fisicamente, outros cansativo mentalmente. E talvez pensem, né, que estão fazendo isso sem reconhecimento. E realmente, às vezes, não tem o reconhecimento dos que estão próximos. Ouçam com clareza. Aquilo que vocês fazem abaixados na rotina do lar, na sua rotina diária, seja onde for, está sendo visto por Deus. Deus vê o serviço que ninguém vê. Já aos casais,
sejam recentes, sejam experientes, aos noivos, né, que estão prestes a casar. Ouçam com clareza. O que sustenta o casamento não é o sentimento, não é o sentimento da festa, não é o sentimento de festa, é a toalha, é servir o outro. O amor que permanece é o que serve. E a verdade, incômoda para todos, sem exceção, é que por natureza, a gente quer subir, a gente não quer descer. A gente quer ser servido, a gente não quer servir. Cristo aponta para o caminho contrário. A pergunta que o texto deixa sobre cada um hoje é simples e dura. Onde, esta semana, ele está te chamando para pegar a toalha? Aonde? Daqui para o próximo culto, se passará uma semana, e aonde você terá pego a toalha para servir? Mas se olharmos com atenção, irmãos, para encerrarmos, ainda falta responder uma pergunta. Esse gesto é exemplo, sim, mas será que é só isso? É só um exemplo? Daqui a pouco Pedro ele vai protestar e a resposta de Jesus vai revelar que por baixo desse serviço acontecia algo mais profundo. Lavar aqueles pés não era apenas servir, era purificar. E essa é a nossa terceira observação, irmãos. O Senhor que se ajoelha é o Senhor que purifica, dos versos 6 ao verso 11. Já vimos que quem se ajoelha, já vimos o que ele faz, mas João ainda não terminou. Ele agora nos mostra, pela boca de Pedro, que aquele gesto significava muito mais. Muito mais do que serviço, muito mais do que humildade. Jesus ele vai passando de discípulo em discípulo com bacia até chegar a Simão Pedro. E veja, Pedro não suporta aquela cena. Versículo 6, Senhor, tu me lava os pés? Em seguida, no versículo 8, observe, ele fala mais firme: não me lavarás os pés jamais. E aí, à primeira vista, isso pode parecer humildade. Ah, Pedro ele se acha indigno que o mestre lave os seus pés. Mas no fundo, irmãos, é o contrário de humildade. Pedro ele quer ditar os termos. Pedro, ele aceita um Messias que admira. Ele aceita um Messias a quem serve, a quem segue. Mas ele não está suportando um Messias que se ajoelha diante dele e lhe presta o serviço de escravo. Lembrando, irmãos, aqui, né, dos judeus que até hoje não reconhecem o Salvador, Jesus Cristo, como Messias, porque eles esperavam um Messias que fosse reinar belicamente, politicamente, que fosse oprimir seus opositores, que fosse demonstrar um poder visível, físico. Pedro, irmãos, ele não está suportando um Messias que se ajoelha diante dele. Ele quer o Messias que ele admira. Mas o Messias que se ajoelha e serve como escravo. E há em Pedro algo, irmãos, que existe em muitos. A gente prefere servir a Deus. Servir, motivado
por motivações erradas do que ser servido. Tem quem prefira dar a receber nesse sentido. Porque dar nos mantém no controle. Isso se manifesta nos relacionamentos. Tem gente que ama dar, porque isso mantém eles no controle. Isso às vezes se reflete também no relacionamento com Deus. Receber nos coloca na posição de quem precisa. E muitos de nós não querem isso. Jesus responde duas coisas primeiro. Veja, versículo 7. O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Pedro, há aqui um sentido que você ainda não enxerga, Jesus está dizendo. Que você só vai entender depois da cruz. Então vem a palavra, irmãos, que muda tudo. Versículo 8. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pare um pouco nessa frase. De repente, o lava-pés deixou de ser sobre pés. Jesus não está dizendo, se você não deixar eu limpar a poeira dos seus dedos, não teremos comunhão. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo algo maior. Existe uma lavagem sem a qual ninguém tem parte com ele. Uma purificação que, se não acontecer, deixa a pessoa do lado de fora, sem herança, sem comunhão, sem Cristo. E essa lavagem só ele pode fazer. Reparem, se eu não te lavar, não é se você não se lavar, é se eu não te lavar. A purificação que salva não é algo que produzimos. Nós não nos autolavamos. A purificação que salva é algo que recebemos das mãos dele. E aqui está uma das verdades, irmãos, mais libertadoras do Evangelho. E eu falo de maneira especial com talvez você que chegou há pouco tempo à fé, ou com quem cresceu pensando que religião é o esforço de ficar limpo diante de Deus. Ouça, você não traz os pés limpos para Jesus. Já ouviu aquela pessoa que diz, não, quando eu conseguir largar esse vício, deixar desse vício, abandonar, deixar de beber, aí eu viro crente. Veja, ela quer trazer primeiro, ela já quer trazer os pés limpos. Só que isso não fica só em quem está fora da igreja. Você não traz os pés limpos para Jesus. Ninguém se lava primeiro para depois ser aceito. Não é essa a ordem. O texto diz o oposto. Você traz os pés sujos e ele lava. A salvação não começa com o que você faz por Deus. Começa com o que ele faz por você. Quem insiste como Pedro em não, eu mesmo me limpo, está dizendo, mesmo sem perceber, eu não preciso. Eu não preciso do Senhor para isso. Eu mesmo faço. E esse Jesus responde como? Então, não tem parte comigo. É simples. Pedro, então, salta para o outro extremo. Versículo 9, veja. De jamais, ele passa, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se é assim, me lava inteiro. E a resposta de Jesus no verso 10, irmãos, é uma resposta cheia de consolo para a igreja. Quem já se banhou não necessita senão de lavar os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Jesus, ele distingue duas lavagens. Existe o banho completo, tomado uma vez, e há a lavagem dos pés. A limpeza diária de quem, andando pelo caminho, junta poeira. Pedro diz, diz ele, você já tomou o banho. Você já está limpo.
Não precisa se banhar de novo cada vez que se suja. Precisa apenas trazer os pés. Irmãos, ouçam o que isso significa. Quando Cristo, Ele nos lava, quando Ele nos justifica, nos lava no seu sangue de uma vez por todas. A justificação é um ato. Ela não se atualiza todo dia. Ela é um ato. Ficamos todos limpos. Essa lavagem, ela não se repete e ela não se perde. Mas enquanto caminhamos neste mundo, os pés se sujam todo dia. O pecado da impaciência, da língua, né? Do pensamento, da omissão. E o que fazemos então? A gente não volta ao começo, em desespero, como se precisássemos ser salvos de novo. Trazemos os pés a Cristo diariamente. E Ele nos lava. E Ele os lava. Há quem viva, irmãos, e eu vivi durante muito tempo assim, na igreja de coração apertado, achando que cada queda perdeu tudo, que precisa recomeçar do zero diante de Deus, carregando o peso do merecimento da salvação sobre os ombros. Para estes, esta palavra é bálsamo. Veja, se Cristo te banhou, tu estás todo limpo. O que você precisa não é de um banho novo de salvação, é de trazer os pés sujos de hoje, para que Ele os lave. Mas a frase de Jesus ela não termina aí. Ele acrescenta, observe, e João faz questão de sublinhar: ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Naquela sala havia um homem cujos pés Jesus acabara de lavar com as mesmas mãos, a mesma água, a mesma toalha, e que, no entanto, não estava limpo. Judas recebeu o sinal exterior por inteiro e por dentro não tinha nada. E isso, irmãos, com todo o amor, é preciso ser sempre dito, seja qual for a igreja. É possível estar nesta sala. É possível estar nesta igreja ou em qualquer outra igreja, assim como se estava nessa sala. É possível frequentar. É possível ter o nome no hall de membros até. É possível ter sido batizado, participar da ceia, ver de perto o gesto de Cristo e ainda assim não estar limpo. O sinal de fora sem a realidade de dentro. Judas, ele esteve fisicamente mais perto de Jesus do que qualquer um de nós jamais esteve. E se perdeu. A pergunta, portanto, que eu lhe faço, não é se você está na igreja. A pergunta que eu faço é se você foi lavado por ele. E com isso, eu não busco roubar a paz de quem teme a Deus, irmãos, de coração. A esses, Cristo diz: estás limpos. Mas eu busco, talvez, sacudir quem se acostumou com a religião e nunca se entregou ao Salvador de coração. Independente de quanto tempo esteja aqui. Quem se ajoelha, o que ele faz e por que faz, a gente já viu. Então a última pergunta, a mais pessoal de todas.
é com a que eu quero terminar. Pense novamente por um instante aquela galeria onde começamos. Lembram-se do espaço vazio na parede? Entre Jesus, o Salvador, e Jesus, o exemplo? O retrato que faltava e que talvez João não tenha suportado pintar. O retrato de Jesus se ajoelhando diante do seu traidor. Agora já sabemos por que aquela cena é tão difícil. Porque quando Jesus se ajoelhou diante de Judas, com a mesma água, a mesma toalha, as mesmas mãos, ele sabia que aqueles pés que segurava se levantaria dali a minutos para sair pela noite e vendê-lo. E ainda assim ele se ajoelhou. Mas preciso dizer uma coisa, irmãos. Diante daquele quadro vazio, a pergunta que importa não é sobre Judas, é sobre nós. Quando olhamos para aquela sala, a sala da Santa Ceia, de quem estamos mais perto? Porque há ali duas figuras. Há Pedro, o discípulo verdadeiro, o mais teimoso, que primeiro recusa, jamais, jamais deixarei, jamais o Senhor lavará os meus pés, e depois se entrega para ser lavado. E há Judas, que recebeu tudo por fora e nada por dentro, que esteve perto de Cristo como ninguém e saiu para a noite. A diferença entre os dois não foi a sujeira dos pés. A diferença é que um teve parte com Cristo, enquanto o outro apenas a aparência, apenas a religiosidade. É por isso que esta noite não pode terminar, irmãos, como se fosse aqui uma bela palestra sobre humildade, porque não é isso. Não é sobre isso. Porque a palavra de Jesus continua ressoando nesta sala. Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Talvez haja alguém que no fundo ainda está na incredulidade. Está na igreja, conhece os hinos, os cânticos, ouve os sermões, mas nunca foi lavado por dentro. E se isso te incomoda agora, ouve com cuidado, porque esse incômodo, ele não nasceu de ti. Tu não fabricaste. É a mão de Deus já tocando o teu ombro. Não faças como Pedro fez no começo, não diga jamais. Não empurre as mãos. E não penses que precisas primeiro limpar a tua vida para depois vir. Ninguém jamais veio limpo. Ninguém jamais veio assim. Vem como estás, com os pés sujos. E diz a ele: Senhor, lava-me. Ele não recusa aqueles que até ele vai. Porque aqueles que até ele vai são aqueles que o Pai o enviou. Não é a força da tua decisão que purifica, é o sangue dele. A ti cabe, a ti cabe aceitar. E essa aceitação já é obra da graça em nossas vidas. E os demais que já foram lavados, vocês, com todas as suas quedas,
sabem que pertencem a Ele. Olhe mais uma vez para aquele quadro. Aquele Jesus que se ajoelhou, conhecendo a traição de Judas e a negação de Pedro, ajoelhou-se também, conhecendo você, conhecendo cada falha que você ainda cometeria depois de convertido, conhecendo os seus pecados que você está carregando hoje. E sabendo de tudo, amou-os até o fim. Esse amor, irmãos, uma vez nos dado, ele não vai recuar agora. O mesmo Senhor que te banhou de uma vez por todas, se ajoelha cada dia para lavar os pés dos cansados do caminho. Você, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente convertido, você está todo limpo. Descanse nisso. E descansando nisso, levante-se da bacia em que você acabou de ser limpo e vá servir. Foi servido? Está limpo? Levante-se, vá servir. A galeria de João tem muitos retratos de Nosso Senhor. Mas talvez o mais precioso seja justamente aquele que ficou sem moldura. O Senhor da glória, de joelho no chão de terra, segurando nas mãos os pés daquele que iriam falhar com ele, e lavando-os, e os lavou a si mesmo. Esse é o nosso Salvador, irmãos. E é diante dele, é diante desse Senhor, desse Salvador, que encerramos mais um culto. Que o Espírito de Deus tome esse quadro e grave no mais fundo do seu coração. Que nessa noite, ao voltarmos para casa e deitarmos a cabeça no nosso travesseiro, assim como amanhã pela manhã, quando nos levantarmos para vivermos mais uma semana, que esteja em nosso coração não só a alegria de ter sido perdoado, lavado, banhado por nosso Deus, mas que também esteja a prática do serviço. Uma vez com os pés lavados e banhados, quando você sair por essa porta, levante-se da bacia em que você foi lavado os pés e vá servir ao Senhor. É assim que eu gostaria de chamar a igreja para orar ao nosso Deus nesse momento.